Meus queridos e amados irmãos, Pai, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, para todos voltamos mais uma vez com a nossa EBD online, EBD ao vivo dentro do seu lar, pela página da AD Novo Lindo. Queremos desde já convidar você, toda a sua família e amigos para assistirem a esta live, a mais um comentário da nossa lição, mais um estudo da lição datada para o dia de hoje. Queremos que você compartilhe esta live, convide seus amigos, convide os seus familiares para podermos mais uma vez estudarmos juntos a nossa lição da escola bíblica dentro do seu lar. Amém? Nós queremos neste momento começar dirigindo uma oração ao nosso Deus. Eu quero convidar aqui o nosso amigo professor auxiliar Eduardo, ele vai fazer esta oração. Em seguida, nós iremos louvar a Deus com 2 hinos da nossa harpa cristã. E depois vamos dar continuidade, explanando e fazendo uso da nossa lição. Auxiliar Eduardo, em nome de Jesus. Amém. Também, primeiros irmãos, na paz do Senhor. Você que está aí do seu lado nos acompanhando, você que tem se dedicado a esta obra, você que tem assistido, você que tem compartilhado. Desde já quero pedir as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na tua santa presença para te louvar, exaltar e engrandecer o teu santo nome. Deus amado, eu te peço em nome de Jesus que nessa noite o Senhor venha se fazer presente em nosso meio, o Senhor venha nos usar, ó Pai, para que possamos, em nome de Jesus Cristo, abençoar o teu povo por intermédio da tua palavra. Deus amado, Deus santo, abençoa cada professor que irá ministrar a tua palavra, abençoa os irmãos que estão em casa. Pai amado, Deus santo, usa-nos como canal de bênção entre ti e o teu povo. Deus amado, Deus santo, seja conosco não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus Cristo. Você diz? Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus, meus amados e queridos irmãos, nós vamos dar continuidade após esta oração poderosa da palavra de Deus. Nós vamos ouvir o hino, vamos louvar o hino de número 432 da nossa harpa cristã. Convido você para estarem com as suas harpas abertas aí dentro do seu lar. Vamos fazer este hino coral louvando este hino de número 432 da nossa harpa cristã. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor, possa sempre tu por mim operar o teu amor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna nação. Minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado a teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor.
Senhor, tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faze o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche do teu fervor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Glória a Deus. Vamos louvar mais um hino de número 422, 422, da nossa harpa cristã. A Bíblia diz que esteja em nossas gargantas os mais altos louvores a Deus, e tudo aquilo que tem fôlego louve ao Senhor. Os pássaros louvam ao Senhor, a natureza louva ao Senhor. Tudo que existe e foi feito, feitura do Senhor, louve a Ele para a glória do seu nome. 422, no céu não entra pecado. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, por todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Irei eu para linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Or, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, é meu eternal vestuário, no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu para linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar.
sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vão encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. E irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar. Com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Amém? Graças a Deus, queridos e amados ouvintes, os irmãos que estão aí ligadinho na página da AD Novo Lino, sendo edificado e estão recebendo o louvor e a palavra que será ministrada. Eu quero muito, em nome do nosso pastor Everaldo Vieira Cabral, agradecer a sua conexão conosco, agradecer por você estar compartilhando também esta live para todos os seus amigos. É um prazer tê-lo neste momento. Você que chegou agora, entrou agora na nossa live, seja muito bem-vindo e seja enriquecido com a palavra de Deus que será propagada nesta noite em forma de ensino. Amém? Nós hoje queremos falar sobre a doutrina da reconciliação. A lição de número 7, ela fala sobre a reconciliação. E o título da lição é Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O texto áureo sugerido para a epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 14, o texto áureo da nossa lição, está encontrado em Efésios, capítulo 2, versículo 14, e nos diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. A verdade prática, a verdade aplicada, como assim sugerimos ou especificamos, nos diz que ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Então, na noite de hoje, os professores que estão aqui apostos, ambos aos meus lados, eles vão tratar justamente sobre a doutrina da reconciliação. Eles vão pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. Eles vão explicar que pela paz Cristo fez um novo homem, e depois eles vão mostrar as evidências que pela cruz, através de Jesus, nós fomos reconciliados com Deus. E na conclusão nós vamos entender que o objetivo geral fora conscientizar a todos os ouvintes e irmãos em Cristo Jesus que, por meio do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, Ele desfez a inimizade entre dois povos e criou um só povo, denominado a sua igreja. Amém? Então, convido você para fazer uma leitura bíblica encontrada no livro de Efésios, que na lição que nós estamos estudando é a leitura bíblica em classe. Efésios capítulo 2, versículo de número 14 ao 19. Glória a Deus.
está escrito assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Versículo 16: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Versículo 17: e vindo, ele evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Versículo 19, e o versículo conclusivo da leitura bíblica nos diz: assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Amém? Que Deus em Cristo, nesta noite, possa abrir a sua mente espiritual, que você possa entender as explanações de cada professor que será ministrada sobre justamente a doutrina da reconciliação na noite deste dia. Amém? E neste momento eu quero, desde já, convidar o presbítero Suélito, professor e presbítero Suélito, para ele explanar aqui o tópico de número 1 para os amados irmãos. Amém? Compartilhe, convide os seus amigos, faça com que esta live atinja muita gente. Apenas uma compartilhação sua, você estará divulgando para os grupos, divulgando para todos os seus amigos que estão perto, que estão longe, para eles também desfrutarem sobre esta maravilhosa doutrina que é a reconciliação com Deus. Presbítero Suélito. A paz do Senhor, os amados irmãos que estão nos assistindo. Deus abençoe a cada um. E eu uso as palavras do superintendente da escola, o presbítero Nerias, para reforçar o apelo aos amados irmãos. Aqueles que ainda não se inscreveram no YouTube, se inscrevam, porque precisamos chegar a um total de 1000 inscritos para poder fazermos as lives no YouTube. E até o momento só temos um total de 507 inscritos. Então ainda falta 493 pessoas se inscreverem para que nós possamos vir fazer a live ao vivo. Então, você que ainda não se inscreveu, se tem um amigo, um irmão, um primo, uma tia, um tio, se inscreva, nos ajude a propagar a palavra do Senhor, porque chegando a 1000 inscritos teremos uma ferramenta a mais para ministrar a palavra do Senhor. Como foi citado aqui, iremos dar início a mais uma lição, e lição de número 7, que tem por título Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Então, Jesus, ele é o intermediador para que nós possamos chegar a Deus através dele. E, como foi citado, iremos estudar esta lição e veremos os demais assuntos. Na parte introdutória desta lição diz assim: se na lição anterior analisarmos o antigo quadro desolado acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa
na obra de Cristo, na obra que Cristo realizou. Vós, que antes estáis longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Na presente lição estudaremos os desdobramentos dessa mudança. Então, os gentios e os judeus, eles já passam a ter outra visão através de Cristo. Cristo, ele veio à Terra para tentar quebrar esse paradigma, porque o Senhor, ele não veio para salvar um povo só, específico, não. O projeto de Deus, o projeto de Jesus é salvar toda a nação. Então, foi por isso que Jesus veio à Terra, para que venhamos ser salvos através dele, e não só um povo, em si, uma nação. E no primeiro tópico, tem por título: Cristo desfaz as inimizades entre os homens. Então, veremos Cristo trabalhando nesse meio, para que venha, através da vinda dele à terra, ele veio tentar desfazer essa divisão que tinha entre os gentios e os judeus, que inicia assim: o exclusivismo religioso criou inimizade entre os judeus e os gentios. Nesse ponto, veremos que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. Então, eu achei interessante aqui, eu coloquei aqui uma observação, nessa parte que fala exclusivismo religioso, que diz assim, que é a doutrina ou crença de que apenas um determinado sistema de religião, igreja ou crença. Então, existia apenas um ponto específico, que era que eles tinham adotados. Os gentios, ele tinha adotado um sistema e o judeu outro. Então, eles entravam em contradição, eles entravam em atritos, e Jesus veio para que colocasse um ponto final nessa situação. E no decorrer da lição, veremos o trabalhar do Senhor neste meio, nesta inimizade. No primeiro ponto diz assim: a parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do Templo de Jerusalém. A estrutura da construção revela que o exclusivismo religioso do judaísmo entre o santuário e o átrio dos gentios. Havia um muro de pedras com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão, quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar esta barreira. Então, veja que cada um tinha um sistema adotado e existiam limitações. Nem os judeus invadiam o território dos gentios e nem os gentios invadiam o território dos judeus, e assim sucessivamente. Inclusive que Paulo, ele foi preso porque um grego ultrapassou essa barreira. Veja a que pontos eles chegaram em querer criar uma política, um sistema que nenhum nem outro poderia invadir este território. No segundo ponto fala que assim, a derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubado a parede da separação que estava no meio. Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória por fim foi rompida. Assim, não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai e pelo sangue de Cristo temos livre entrada
no santuário de Deus. Então, através de Cristo vindo à terra, morreu, foi crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia. E nós, com isso, tivemos o acesso livre ao Senhor. O Senhor, Ele veio unir essa nação. Ele veio quebrar esses paradigmas. Ele veio tentar Ele veio organizar essa bagunça que existia entre o meio deles, dos gentios e os judeus. Então, com a ressurreição de Cristo, tivemos o acesso direto a Cristo. Não tem parede. Você que nos assiste, que nos ouve, vemos que no decorrer da lição, através de Cristo, hoje temos o livre acesso a Cristo. Não devemos buscar conceitos como este que os gentios e os judeus foram implantados, mas hoje temos o livre acesso ao Senhor. No terceiro ponto fala o conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa a visão tripartida da lei mosaica: a moral, a cerimônia e a silve, que na verdade são três esferas da mesma lei. A lei silve diz a respeito aos israelitas como cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como um meio da salvação. A lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, o sacrifício e a comida e a bebida, dias de festa, lua nova e sábado. Estes ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava hostilidade deles para com os gentios. E no quarto tópico fala assim: a revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam os judeus e os gentios se deu pela revogação da lei e dos mandamentos, que consistia nas ordenanças. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para a revogação, mas para cumprir a lei. Então, existia a lei, por isso que existia essa divisão, mas com a vinda de Cristo veio a graça. Então, uniu a lei e a graça e foi criado o projeto de salvação, desde a fundação do século. O Senhor, Ele tem um projeto para nossas vidas, Ele tem um projeto para mim e para você que nos assiste, de salvação. Então você que se encontra afastado, desviado, fraco na fé, creia que o projeto do Senhor para mim e para você é uma salvação, não só para mim, mas como também para aqueles que não teve o encontro com Cristo ainda. E esse é o projeto de Deus, esse é o projeto do Senhor. Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Então, Cristo morreu na cruz no Calvário, não apenas para salvar só os gentios, não apenas para salvar só os judeus, e sim a todos. Essa foi a prova maior de Cristo, foi morrer na cruz do Calvário para salvar uma nação, e não apenas um povo. E mais adiante fala que o ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualistas, e assim inimizades foi desfeita. Então, com a morte de Cristo, uniu os povos, uniu a nação, e o povo enxergou que a morte de Cristo está sendo para uma salvação conjunta de toda a nação. Eu agradeço a oportunidade e eu encerro a minha participação aqui. Os professores que estão aqui na nossa retaguarda, ele vai dar continuidade no segundo tópico e no terceiro tópico. Deus abençoe aos amados irmãos.
em nome de Jesus. Mais uma vez, saúde os irmãos com a paz do Senhor. Motivo de grande alegria estarmos aqui com os irmãos diante da presença do Senhor, nosso Deus. Bem verdade é que Jesus Cristo, Ele é a promessa de paz para todos aqueles que o buscam e todos aqueles que o adoram. Muito bem explanado aqui o primeiro tópico pelo nosso professor presbítero Sueliton, que falava sobre Cristo como ele desfez a amizade, a inimizade entre os homens e Deus. Então, vamos agora dar início ao segundo tópico, que tem por título Pela Paz, Cristo ele fez um novo homem. Pela paz, Cristo ele fez um novo homem. Antes de dar início na lição, gostaria de ler um versículo com os irmãos que se encontra em Isaías capítulo 9, o versículo 6, que diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Amém? Meus amados irmãos, o princípio de guerra, de conflitos, de inimizade, de tudo isso que a gente vê hoje no mundo, toda essa guerra, toda essa aflição, todo esse conflito, ele foi iniciado primeiro por Satanás, antes da fundação do mundo, antes da fundação do Éden. E ele deu continuidade nisso, seduzindo então Adão e Eva. E por aí a gente vê que passamos então a herdar a maldição do pecado, a maldição da desordem, a maldição da desobediência, que é a morte. Por isso, era da vontade de Deus, antes mesmo da fundação do mundo, nos entregar ou nos introduzir no plano de restauração da paz que Ele já tinha preparado antes da fundação do mundo. E Jesus Cristo, Ele é a própria reconciliação, Ele é a nossa reconciliação com Deus, Ele é a nossa reconciliação com o Pai. Através de Cristo, através de sua morte na cruz do Calvário, Deus, Jesus Cristo, Ele nos fez um novo homem, um novo ser. Amém? Vamos aqui, o que diz a lição, ela diz que a partir da expiação da cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo ele fez uma nova humanidade. Nós vimos aqui na lição passada a condição dos gentios sem Deus. Nós vimos que não estávamos introduzidos na aliança feita entre Deus e Abraão. Nós não estávamos introduzidos nela. Tanto é que vocês viram aqui o presbítero Sueliton, ele falar sobre o muro da separação que havia entre povo judeu e povo gentio. O povo judeu e o povo gentio, eles não faziam parte de um mesmo povo, mas quando Deus chamou Abraão, ele disse que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Lá em Deuteronômio a gente vai ver uma regra, vamos aqui ver os princípios da lei, que são os princípios morais, os princípios espirituais, os princípios éticos, e Deus ele vai dizer que o povo que quisesse participar também na aliança, ele deveria sim, ele poderia participar, no entanto que ele fizesse, cumprisse a lei moral que aquele povo tinha. Ou seja, ele tinha que fazer então o pacto da circuncisão, ele tinha que marcar a sua pele para então dizer, olha, eu sou judeu, eu faço parte desse povo. Mas ainda assim,
esse povo que estava lá, esse gentio que fez esse sinal na sua carne, que ele se circuncidou, ele não tinha acesso ao Santo dos Santos. Ele não tinha acesso ao lugar santo. O templo era formado, ele tinha um pátio exterior e tinha um pátio interior, que era chamado lugar santo. Nesse lugar santo, só quem podia entrar era os judeus. Os gentios, eles podiam entrar no pátio, no átrio exterior, mas eles não podiam adentrar no lugar santo, porque ali havia um muro de separação, que tinha escrito nas pedras: proibido a entrada dos gentios. E aquele que entrar, ele não vai ser considerado inocente, ele vai ser culpado de morte. E isso causava inimizade, isso causava guerra entre judeus e gentios. Mas Cristo, em sua infinita misericórdia, ele olhava para todos, e pelo seu sacrifício vicário na cruz do Calvário, ele derrubou esse muro por terra, ele fez esse muro cair por terra, e ele mesmo nos deu a paz e uniu em um único povo, judeus e gentios. Amém? Vamos agora entender o conceito bíblico de paz, ou shalom. De forma geral, paz é a descrição de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espirituais. Então, paz é tudo aquilo que nós conseguimos caracterizar como tranquilo. Ora, quando um país está em guerra, ele está em guerra. De repente alguém vem lá e diz: olha, levanta a bandeira branca, dando sinal então para aquela outra nação de que ele quer paz, e ele não quer guerra. Então a paz ela é a solução de conflitos. A paz, ela põe fim a guerras. A paz, ela permite com que você durma com tranquilidade, porque você tem tranquilidade. Você só consegue ser feliz se você tiver paz. Você só consegue estar de bem com o seu irmão se você estiver em paz. Se você não estiver em paz, você não conseguirá estar tranquilo. E eu já vos digo que Cristo, ele é a nossa verdadeira paz. Na passagem em apreço, que nós lemos aqui no nosso texto bíblico, o apóstolo, ele ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz, ele desfez a nossa inimizade com Deus, e como os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Estávamos em conflito, estávamos em inimizade com Deus porque pecamos. Estávamos também em inimizade com os homens, ou seja, nós estávamos em inimizade vertical. O que significa isso? Que tínhamos uma inimizade com Deus, porque pecamos. Há quem diga por aí que o pecado lá no Éden, ele não foi direcionado ou ele não foi repassado por nós, mas estudamos aqui isso na lição de número 2, salvo não me engane, e na lição de número 3, que através de um processo chamado traducionismo, o pecado de um pai passa até o filho. Ou seja, herdamos sim o pecado de Adão no Éden, por isso merecemos ou mereceríamos morrer caso Cristo não tivesse se sacrificado por mim e por você. Então tínhamos aí uma inimizade vertical, mas não só isso, tínhamos também uma inimizade horizontal. Que significa isso? Que estávamos em inimizade com aquele povo israelita que Deus escolheu. Mas Cristo, através do seu sacrifício vicário, através da sua morte substitutiva, ele nos deu paz e nos reconciliou com Deus e com os homens. Segundo tópico, o segundo ponto do segundo tópico, ele vai falar que Cristo, ele é o motivo da nossa paz. Há por aí quem diga que tem paz quando está com dinheiro, tem paz quando está com suas dívidas em dias, mas Cristo, ele é o verdadeiro motivo para a nossa paz. Não é raro a gente ver pessoas bem-sucedidas, pessoas que você olha aparentemente e vê que aquela pessoa está bem, porque tem um emprego bom, tem um carro bom, tem bens, mas de repente aquela pessoa tira a própria vida.
Por que essa pessoa tira a sua própria vida? Porque ela passou por momentos difíceis. Porque a dor dela era tanta que a única forma que ela encontrou de solucionar aquela dor, de sanar aquela sua dor, foi tirar a sua própria vida. Essa pessoa, por mais que ela tivesse bens materiais, ela não tinha paz consigo mesma. Talvez porque ela não tenha encontrado, ou não tenha se encontrado com Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa verdadeira paz. Não há nada e não há ninguém que nos faça dormir tranquilamente, senão Jesus Cristo. Paulo, ele declara que Cristo ele é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente é a nossa paz. Você já deve ter se perguntado, você já se perguntou, por que crente ele vive sorrindo? Não que crente não tenha motivos para chorar, não que crente não tenha motivos para reclamar, não que crente não tenha motivos para dizer eu estou passando por uma prova, e a gente sabe que crente passa por prova, passa por dificuldades, mas a verdade é que esse crente está sempre com um sorriso no rosto. A verdade é que esse crente está sempre mostrando força. E de onde vem essa força? De onde vem esse sorriso se aquele crente passa por tanta dificuldade? Certa feita eu liguei para um irmão, eu tenho um grupo que distribui as cestas básicas, e eu liguei para esse irmão certa feita e disse: irmão, como é que o senhor está? Ele disse: irmão, eu estou bem, em nome de Jesus. Disse: amém, meu irmão, glória a Deus. Eu disse: irmão, a verdade é que Deus mandou eu ligar para o senhor e mandou perguntar como é que está o seu armário. Aí ele começou a dar glória a Deus, e disse: oh, glória a Deus, oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí ele começou a explicar: irmão, eu estava orando aqui agora, eu estava de joelhos dizendo a Deus que eu já não ia mais no supermercado, pedi para comprar fiado, porque o povo já estava olhando para mim de cara feia. Eu estava orando, pedindo a Deus para que Ele me mandasse uma bênção. E o Senhor liga nesse momento. É resposta de Deus. E eu nunca vi esse irmão cabisbaixo. Eu nunca vi esse irmão sem botar um sorriso no rosto. Esse irmão passava por dificuldade, mas ele estava sempre lá, mostrando uma força. E de onde vem essa força? Essa força vem de Cristo. Não há outra explicação. Porque Cristo, Ele é a nossa própria paz. Cristo, Ele não é apenas o autor da paz, Ele é a própria paz. Terceiro ponto fala a nova humanidade formada pela paz. Cristo, Ele uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo povo, fazendo a paz. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre homens, ela foi realizada em si mesmo, ou seja, o único modo possível de estabelecer essa paz era Cristo. Nós temos dois povos que se hostilizavam, gentios e judeus. Os gentios eram escanteados, enquanto ao passo em que os judeus, através do seu exclusivismo religioso, acreditavam que eles eram únicos dignos de ser salvos. Na verdade, isso é um pensamento humano. Se você for olhar a história, a Bíblia não vai dizer em lugar nenhum que Deus mandou botar um muro de separação para que separasse gentios e judeus. Isso é ideia humana. O homem foi que botou esse muro, Cristo não. Portanto, esse povo estava em inimizade, porque os judeus eles se exaltavam, eles achavam que só porque a salvação partiu deles, eles eram os únicos dignos de salvação. Mas a Bíblia vai dizer que Cristo veio para quem era dele, mas os dele não o recebeu. Portanto, pelo fato dele não receber Cristo, a salvação passou para nós. Quero aqui ressaltar que isso não significa que não estávamos introduzidos no plano da salvação.
e que nós somos um improviso de Deus, não. Nós já estávamos inclusos no projeto de salvação antes da fundação do mundo. Mas a salvação, ela veio para nós de forma mais rápida, através de Cristo, através da sua cruz, através da sua morte na cruz do Calvário, por intermédio do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi acusado, em Atos, salvo não me engano, em capítulo 21, de ter levado um judeu, de ter levado um grego e de permitir que ele entrasse no templo, que ele passasse aquele muro. E eles queriam matar Paulo apenas por causa disso. Então, Cristo, ele era a única forma de reconciliar um povo que estava em conflito. Isso não partiu dos judeus, isso não partiu dos gentios. Isso se deve única e exclusivamente a Jesus Cristo. Amém? Terceiro tópico fala pela cruz, reconciliados com Deus num só corpo. Amém? E diz assim, que o ministério da reconciliação, ele desfaz a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Cristo, ele pegou em suas costas um castigo que não era para ele. Porque Cristo, em fase alguma da sua vida, pecou. Uma certa feita, eu sou uma pessoa ligada nas redes sociais, e eu vi um camarada jovem, fazendo aí aqueles cultos nos modelos que a gente conhece, né? Aquelas igrejas pintadas de preto, nada contra o preto, eu gosto muito, inclusive estou de preto hoje. Bota aquela luz, foco em cima dele, aí ele começou a dizer, começou lá a dar aquela palestra, que agora não é mais pregação, é palestra, né? E ele disse que Deus, quando Adão e Eva estavam lá no Éden, ele disse que Jesus, ele conjecturou, Jesus olhou para Deus e disse, Pai, eles vão comer a fruta. Aí ele disse que Deus olhou para ele e disse, mas por que você está dizendo isso? Aí ele disse, porque se eu estivesse lá, eu comia também. Olha que infeliz, que miserável. Olha a heresia, olha onde o homem chega com as suas heresias. Ele disse que Cristo, se estivesse no Éden, comeria do fruto que Deus disse para não comer. Sendo que Cristo é modelo de perfeição. Sendo que Cristo, em fase alguma da sua vida, ele pecou, cogitou em pecar. Cristo, ele poderia ter desistido de mim e poderia ter desistido de você, mas ele não desistiu, porque ele é soberano. O castigo que estava sobre ele nos traz a paz. E ele foi além. E ele disse que nós éramos perfeitos. Ele chegou para o seu público e disse, você é perfeito. Você é perfeita, minha irmãzinha. Você é perfeito, meu irmãozinho. Silêncio. Vá ler a Bíblia. Nós somos imperfeitos, concebidos em pecado. O único perfeito é Cristo. Vamos sim chegar à perfeição, mas quando Ele vier para buscar a sua igreja. Aleluia! Enquanto estivermos aqui, nós temos que entender que somos falhos, que somos pecadores, mas Cristo não cometeu pecado. Cristo é perfeito. Em todos os aspectos da sua vida humana, ele foi perfeito. Cristo, como humano aqui na terra, ele tinha mais autoridade do que os anjos. E Cristo, ele se fez pecado, ou seja, ele se fez maldição por nós. Aí eu queria aqui explicar como funcionava o sacrifício feito na cruz do Calvário. Ora, o sacrifício da cruz para os judeus era um escândalo. Para os gentios era loucura. Ao passo em que os gentios viam uma loucura em alguém ser condenado à morte de cruz, os judeus viam um escândalo. E é fácil entender isso, porque para os judeus era escândalo, porque quem era digno de sacrifício tal
era aquele que blasfemava contra Deus, assaltantes, estupradores, roubadores, assassinos. Era escândalo, porque quem era crucificado na cruz do Calvário tinha fugido de todos os padrões éticos e morais da lei judaica. Então, para os judeus, para que alguém fosse condenado à cruz do Calvário, ele tinha que cometer uma atrocidade muito grande. E para nós, gentios, era fácil entender porque o sacrifício da cruz era loucura. Primeiro que Cristo ele foi amarrado no tronco. Ele foi açoitado com uma ferramenta de tortura chamada azarrogue, que consistia em ser um chicote com 12 tiras de couro, e que nas suas pontas estavam presas pedaços de osso de carneiro e pedaços de ferro. Em cada chicotada que Cristo levava nas suas costas, saía pedaço de carne, saía pedaço de sangue. Alguns historiadores dizem que o sacrifício, que a dor que ele sentiu foi tanta, que as chicotadas que ele levou foi tanta, que os seus órgãos ficaram expostos. O que Cristo suportou por mim e por você vai muito além da minha e da tua concepção. Então era loucura. Mas Cristo ele se fez maldição por nós. Cristo se fez pecado por nós. Por quê? Porque Ele queria nos reconciliar com Deus. E Ele quer te reconciliar com Deus. Aceite esse sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Sacrifício esse que para os judeus é escândalo e que para nós é loucura. Aceite esse sacrifício. Jesus Cristo não cometeu nenhum pecado para que Ele fosse para aquela cruz. Jesus Cristo ele não cometeu nenhum delito para que Ele fosse crucificado. Mas Ele fez isso única e exclusivamente por minha causa e por tua causa. Ele não merecia, mas, contudo, entretanto, o castigo que estava sobre Ele nos traz a paz. E por sua pisadura fomos sarados. Amém? A reconciliação pela cruz de Cristo, o terceiro ponto vai falar que somos reconciliados na cruz em um único corpo. O apóstolo Paulo ele reforça que o propósito de Cristo, ou do seu sacrifício na cruz do Calvário, foi reconciliar ambos os povos, judeus e gentios, com Deus, em um só corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, ou seja, entre Deus e os homens, eu já expliquei sobre isso. E no versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, que quer dizer entre os judeus e os gentios, também foi explicado aqui, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo. A família de Deus, a igreja de Cristo. Estávamos em inimizade com Deus. Aleluia! Estávamos em conflito com Ele por conta do nosso pecado na cruz do Calvário. Mas Jesus Cristo, por meio da sua morte vicária na cruz do Calvário, Ele nos garantiu reconciliação. Primeiro, observamos na lição passada que não tínhamos, estávamos perdidos, estávamos sem norte, mas Cristo Ele nos introduziu no plano de salvação. E com a lição de hoje vemos que fomos reconciliados em Cristo com Deus. Ou seja, Cristo, Ele nos reconciliou pela sua morte na cruz e nos fez um só, gentios e judeus num só corpo, igreja de Cristo, imaculada, lavada e remida pelo seu sangue. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Estamos agora passando a direção do trabalho para
o presbítero Nereias, superintendente da nossa escola bíblica na escola bíblica dominical. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, que palavra abençoada, que ensinamentos tanto do professor presbítero Suelto como do auxiliar professor Eduardo foram de relevo para as nossas vidas espirituais. Meus irmãos, nós queremos mandar a paz do Senhor para o missionário e pastor Gleidson, que está nos assistindo aí na Espanha. Que Deus continue abençoando ele, a missionária Luciana, seus filhos, toda a sua família que estão aí labutando na obra missionária, em nome de Jesus. São muitos comentários, também a nossa irmã Marileide Emídio, nossa irmã Miriam Alves, e tantos outros comentários, nosso irmão Walter Sobral, diácono Aldair, nossa irmã Valéria Rufino, vai dizendo aí os comentários, são muitos comentários, meus irmãos, das pessoas que estão nos assistindo, e são pessoas que são membros da nossa igreja, outros que já foram, estão fora do estado, fazendo a obra do Senhor, a trabalho, mas que estão conectados, ligadinhos na página da AD Novo Lino, sendo edificado com esta palavra abençoada da parte de Deus. Meus amados e queridos irmãos, nós já ouvimos e nós queremos agora fazer um panorama conclusivo da nossa lição. Eu tenho como base, mediante a este comentário, a esta conclusão, alguns versículos encontrados na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 18, 19 e 20. Apenas esses versículos, e eu quero trazer um panorama geral, um apurado daquilo que a gente entendeu e meditamos esta noite. Mas os versículos que nós queremos ler, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, 19, nos diz o seguinte: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amém, queridos? Meus amados e queridos irmãos, nossa meta já foi alcançada, que foi transmitir este assunto para os corações de todos os ouvintes aí na sua casa. A doutrina da reconciliação com Deus. E nós vemos que pela cruz de Cristo, Ele nos reconciliou com Deus num só corpo, como já foi explicado aqui na noite deste dia. Mas haja visto que a reconciliação com Deus, queridos e amados irmãos, ela é uma das verdades mais importantes do cristianismo.
A Bíblia, ela diz que o homem, aqui no contexto da lição, foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem rebelou-se contra Deus, afastando-se de Deus. E a Bíblia Sagrada, no contexto do livro dos Efésios, nos diz que houve um muro de separação entre Deus e o homem, conforme Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, diz que os pecados da raça humana fizeram separação entre eles e o vosso Senhor. E ele chegou a dizer: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Então, a Bíblia diz que foi o pecado que fez essa separação entre a raça humana, entre nós e o nosso Deus. E o pecado, ele é a maior de todas as tragédias diante deste vírus que está circulando, causando muitas destruições físicas, afastando entes queridos dos seus familiares, trazendo a morte. O pecado é como um vírus que afetou a raça humana e o afastou de Deus. Afastou o homem de si mesmo até o Deus Todo-Poderoso. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que Deus tomou a iniciativa de aproximar o homem dele. De que maneira? Como nós já ouvimos aqui, a maneira de Deus, ele aproximar a raça humana, foi de entregar o seu Filho, Jesus Cristo, como dádiva maior, para que o homem estivesse reconciliado em Cristo, conforme a lição que nós acabamos de estudar nesta noite. Então, em primeiro lugar, queridos irmãos, neste panorama, nesta conclusão final da nossa lição, o autor da reconciliação, que nós sabemos que é Deus, ele, através da Bíblia Sagrada, ele revelou Cristo através da humanidade para reconciliar o mundo consigo mesmo. Reconciliar o mundo consigo mesmo. E a gente entende na Bíblia, quando a gente lê as Escrituras, que não era o ofensor que estava buscando o ofendido, mas o homem havia rejeitado Deus, e este mesmo Deus, conforme diz as Escrituras Sagradas, este mesmo Deus buscou este homem rebelde para reconciliar-se com ele. Se a gente dependesse de você, ou se você dependesse de mim, para nós nos reconciliarmos com Deus, isso jamais aconteceria, presbítero Suelito. Mas a Bíblia Sagrada nos diz, através desta lição e através da revelação maior, que é Jesus Cristo, que Deus nos amou, que Deus nos atraiu. Ele nos amou quando nós éramos fracos, ímpios, pecadores,
inimigos deles. E a Bíblia Sagrada nos diz que Ele nos buscou e nos atraiu para Ele com cordas de amor. Esse texto que nós lemos ainda nos ensina que o agente da reconciliação é Jesus Cristo. Deus estava em Cristo, conforme o capítulo 5, o versículo 18, reconciliando consigo o mundo. Ou seja, Jesus Cristo é o agente de Deus. Ele enviou o seu Filho, o Deus único e verdadeiro, seu único Filho, como representante, como nosso fiador, como nosso substituto, como nosso mediador. E então Jesus Cristo, Ele faz esta ponte, Ele fez esta ponte de ligação entre você, entre eu, entre o presbítero Suélito e Deus. E agora não há outro reconciliador, a não ser o próprio Jesus Cristo. E é por meio de Cristo que nós podemos chegar a Deus, porque Ele foi a porta que nos ligou até os céus, Ele foi o caminho que nos ligou até Deus, Ele foi o único mediador para nós nos aproximar e nos chegar a Deus. Não há outro caminho, não há outro Salvador, não há outra forma de eu e você ter acesso a Deus, a não ser por intermédio de Jesus Cristo. Mas ainda o apóstolo São Paulo, nesse contexto que nós lemos, ele nos ensina uma outra verdade gloriosa. E qual é esta verdade? É a base desta reconciliação do homem com Deus. O apóstolo São Paulo ele vai nos ensinar pelo menos 3 verdades gloriosas nesse contexto. A primeira, Deus não coloca na nossa conta a nossa dívida. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Você é pecador, eu sou pecador, você é pecador, nós estamos em dívida com Deus. A nossa dívida, ela é impagável, ela é impossível de nós quitarmos, porque é um débito muito alto. Então, o que Deus ele fez para nos reconciliar com Ele mesmo? Deus não colocou a nossa dívida na nossa conta. Não. Deus, Ele não imputou a nós as nossas transgressões. Mas o contrário, em segundo plano, em segundo lugar, Deus não colocou a nossa dívida na nossa conta, mas Ele colocou-a na conta de quem? Ele colocou na conta de Jesus. O apóstolo Paulo responde: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós. Ou seja, Deus lançou a minha e a tua dívida sobre Cristo, o seu Filho. Ele lançou a iniquidade de todos nós sobre os ombros de Jesus. A Bíblia diz que ele foi levantado, como já foi explanado aqui pelos professores. A Bíblia diz que ele foi levantado sobre o seu corpo no madeiro. E a Bíblia Sagrada nos diz que ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E a morte de Cristo, portanto, queridos irmãos, queridas irmãs, você que me ouve na sua casa,
não foi meramente um acidente. A morte de Cristo foi uma agenda estabelecida diretamente pelos céus, diretamente por Deus. Na eternidade, a Bíblia diz que Ele morreu voluntariamente. Ele morreu em nosso favor. Ele morreu em nosso lugar. Ele morreu para quitar a nossa dívida. Ele pagou a nossa dívida não com ouro, não com prata, não com coisas perecíveis aqui na terra, mas Ele comprou a nossa dívida com o seu precioso sangue, o sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário. E a Bíblia Sagrada nos revela que nós não temos mais dívida alguma, nós não temos mais débitos no tribunal de Deus. Nós que cremos em Jesus Cristo não temos mais culpa no cartório espiritual dessa terra, porque Cristo carregou sobre o seu corpo os nossos pecados, e a Bíblia nos diz que por Ele apagou as nossas transgressões e o pecado lançou no mar do esquecimento. Ele não tem mais lembrança. A terceira verdade que eu vejo nesse contexto de Paulo é que ele nos diz o seguinte, que agora, além de Deus não colocar a nossa dívida em nossa conta, além de Deus colocar a nossa dívida na conta de Cristo, e Ele ter pago por completo essa dívida, agora a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Aí sabe o que é que acontece? Deus vai lá na sua conta, no tribunal do céu, e coloca na sua conta um depósito de valor infinito. E toda a justiça de Jesus Cristo é colocada na sua conta. E agora o que é que acontece? Agora você já não tem nenhuma condenação. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque você permitiu ser reconciliado com Deus através de Jesus Cristo. Então é nessa base, queridos irmãos, que você e eu podemos ser reconciliados com Deus, porque o nosso pecado foi tratado severamente. Deus puniu o nosso pecado, não em nós mesmos, mas na pessoa de seu Filho. Ele morreu por nós, em nosso lugar, para nos dar a vida eterna. Mas agora há uma oferta a ser feita. É a oferta de reconciliação. E o apóstolo Paulo diz: rogamos agora em nome de Jesus Cristo, está no contexto da lição, que vos reconcilieis com Deus. Rogamos agora, em nome de Jesus Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Talvez você que está me ouvindo, está me assistindo, você que está afastado dos caminhos do Senhor, talvez você que esteja desanimado, desanimada, será que eu vou voltar depois desta quarentena, depois de passar tudo? Será que eu vou ter força para voltar? Talvez você está andando longe de Deus. Talvez você foi até mesmo criado no Evangelho. Talvez você presenciou a presença de Deus na sua vida. Quem sabe você
vive a sua vida sem parar para pensar no destino da sua alma. Quem sabe você está vivendo apenas para os prazeres do que é aqui e do agora. Os prazeres do aqui e do agora. Quem sabe até mesmo prisioneiros de vícios. Está sendo escravizado por algumas paixões efêmeras desta vida, vivendo longe, muito longe do seu Criador. Mas agora, através desta live, da EBD ao vivo dentro do seu lar, através desta lição, através dos ensinos que já foi ministrado nesta noite aqui, nós apresentamos para você e oferecemos para você esta bênção gloriosa da salvação em Jesus Cristo. Agora mesmo você pode ser reconciliado com Deus. Você precisa se arrepender. Você precisa de perdão dos seus pecados. Você precisa pôr os seus olhos e a sua confiança e a sua fé em Jesus Cristo. E quando isso acontecer, e quando isso realmente chegar à tona na sua vida, você será reconciliado com Deus. Você vai se tornar um filho de Deus. Você vai se tornar um herdeiro de Deus, um co-herdeiro com Cristo. Você vai receber a vida eterna. Você vai receber a gloriosa herança que Jesus Cristo conquistou para você na cruz do Calvário. Você não precisa viver longe de Deus. Você não precisa viver destruído e escravizado pelos seus pecados. Você pode receber agora o mais glorioso presente, o mais bendito presente, o presente da vida eterna com Deus. A Bíblia diz: todas essas coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Nós queremos neste momento, através deste panorama final, desta conclusão final, dizer para você que nós fomos reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz, a sua consequente vitória sobre a morte. A paz e a unidade entre judeus e gentios, conforme o professor Eduardo mencionou aqui, exigia que ambos fossem reconciliados pela cruz com Deus em um corpo. E isso pressupõe que tanto judeus como gentios eram pecadores, separados de Deus, necessitavam da morte expiatória de Cristo, a fim de serem reconciliados com Deus para se tornar um só. E neste momento eu quero passar a direção para o nosso pastor Everaldo Vieira Cabral, pastor aqui do nosso campo, nosso pastor, e ele vai fazer, ficou na parte técnica, ali ajustando ali os pormenores do som, mas agora ele vai a direção do trabalho. Eu nem vou, se ele quiser, ele pode até começar uma outra escola aqui, ele não vai fazer a conclusão. A direção do trabalho, assim como a gente temos aprendido,
a direção do trabalho está com o pastor da igreja, pastor Everaldo Vieira, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos, continuem orando por nós. O pastor tem nos confiado esse trabalho. Amém? O presbítero Suélito, o professor Eduardo, ele tem confiado esse trabalho para nós fazermos. E nós estamos aqui cooperando conforme a sua permissão. Então, a direção do trabalho agora está com o nosso pastor, em nome de Jesus. Meus amados, quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Quero dizer da minha alegria de poder estar aqui cooperando mais uma vez com nossos companheiros a quem temos confiado esta grande responsabilidade. Eu gosto de estar com os amados irmãos, de estar na escola, de estar em todas as atividades, mas nós estamos hoje, durante o dia, nós fizemos aqui o nosso trabalho, Santa Ceia, com os irmãos aqui, e esse trabalho é feito pelos queridos irmãos e por nós aqui, mas eu prefiro deixar com eles, eu fico aqui do lado e deixo que eles transmitam, porque são eles que nos substituirão amanhã. E se eles não fizerem isso hoje, com certeza não saberão fazer amanhã. Então eu fico aqui feito um martelinho, somente afiando as enxadas, porque essas novas enxadas que estão aqui, elas têm capacidade para gradear, para limpar muitos caminhos para outros passarem. Deus abençoe você que já ouviu a mensagem da nossa mensagem maravilhosa, lição maravilhosa, e eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela a sua dedicação, e quero reforçar aqui dizendo a você que compartilhe com seus amigos as nossas lives, peça aos seus amigos para que se inscreva no nosso canal. Precisamos completar os 1000 inscritos para transmitirmos sem nenhuma interrupção no YouTube, e se você nos ajudar, só temos a agradecer. Eu admiro bastante aqueles que se unem para fazer esse tipo de trabalho. Esta semana eu tive informação e fiquei maravilhado pela atitude, uma atitude brilhante. O reverendo, o senhor vigário, padre aqui da cidade, ele apelou para os seus fiéis, para os católicos, para que eles se inscrevessem no canal, porque ele precisava de 1000 inscritos para fazer suas lives no YouTube. E pelo que nos consta é que no mesmo dia atingiu 1.180 inscritos. Que maravilha! Já vai fazer 2 meses que nós estamos aqui fazendo essas lives, apelando para você, meu irmão, apelando para você, meu amigo, e nós não atingimos ainda nem 600. Isso já vai fazer aproximadamente uns 60 dias que nós estamos apelando, pedindo que você compartilhe, que você se inscreva. Então, eu quero agradecer a você que já é inscrito neste canal e quero apelar mais uma vez para que você possa compartilhar com seus amigos, pedir para se inscreverem, porque nós precisamos. O YouTube cada dia mais está congestionado. Às vezes a gente quer... o Facebook está muito congestionado. Às vezes a gente vai e tem coisas que a gente publica no Facebook e ele corta. Não entendo porque tem coisa que a gente faz no Facebook
e às vezes a gente vai lá e ele tem tirado uma fatiazinha. Então, não sei se é porque o texto que é longo ou se é alguma coisa, mas eu peço a você que faça a sua inscrição e que convide os seus amigos para se inscrever. Deus abençoe e dê muita graça a vocês. Quero agradecer a Deus pelo presbítero Nerias, pelo o auxiliar Eduardo, presbítero Suélito, e por vocês que estão aí. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Nós vamos orar, mas nós temos o nosso textuário, né? Nós temos o textuário. O nosso querido irmão Nerias, ele vai ler o textuário. Ele já leu, já fez o resumo da lição, ele já foi ensinado aqui a lição, mas para ficar completíssima, vamos ler o textuário com você e depois eu oro e impetro a bênção para a tua vida e para a tua família. O textuário da nossa lição, da lição de número 7, que tem como epígrafe aqui, Cristo é a nossa redenção com Deus, reconciliação com Deus. O nosso textuário aqui, ele diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Aqui em Efésios, no capítulo 2 e o versículo 14, nós encontramos aqui a nossa leitura do texto áureo. Deus abençoe, muito obrigado pela sua atenção. Oremos, querido Deus e nosso Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, eu ministro a tua bênção, Deus, sobre todos os teus filhos, sobre a tua igreja, Pai, sobre aqueles, meu Deus, que estão ouvindo a tua palavra. Meu Deus, eu oro, Pai querido, pela tua igreja em todo o território, não somente na nossa nação, mas por todo o universo, por todos que estão, Senhor, necessitando da tua misericórdia. Pedimos clemência, Senhor, porque somente tu, meu Deus, é quem podes, é quem faz. Nós entendemos, meu Deus, que tudo que estamos passando, Senhor, é permissão do Senhor. Só está acontecendo porque o Senhor permite. Meu Deus, todo o controle está em tuas mãos, Senhor. Continue ajudando, meu Deus. Eu oro agora, Pai querido, também por aqueles, Pai, que estão hospitalizados. Meu Deus, tem alguém, Senhor, neste momento, Pai querido, que está precisando da tua graça, da tua misericórdia, meu Deus, do teu socorro, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te agradeço, Pai querido, por aqueles que já foram recuperados. Meu Pai querido, tenha misericórdia, porque o mundo está em pânico e muitos estão, Senhor, cada dia mais deixando o povo em pânico, mas a palavra do Senhor diz que somente o Senhor tem palavra de vida. Meu Deus, eu quero a tua ajuda, a tua graça, a tua misericórdia, Pai querido, por aqueles que estão, meu Deus, doentes, Pai, por aqueles que estão infectados, meu Deus, os teus filhos, pastores, meu Deus, que temos conhecimento de alguns que estão, Senhor, enfermos, meu Pai, vai lá agora, tira aquele vírus bravo, para a glória do teu nome, Jesus. Eu oro, Pai querido, pelo teu servo, o pastor Emengarde, Senhor, que está ali, meu Deus, doente, Pai, o teu servo, o pastor Josias, e tantos outros, meu Deus, que estão, Senhor, doentes, Pai. Estende as tuas mãos sobre aqueles aqui na nossa cidade, meu Deus. Tem alguém que está, Senhor, procurando socorro, está doente, meu Deus. Estende as tuas mãos, meu Senhor. Eu não sei o que acontece na vida deles, eu não sei se é o vírus ou se é simplesmente, meu Deus, uma tosse ou uma gripe comum, mas o Senhor é o Deus que pode
que pode fazer um milagre. Vai, Senhor, e aonde estiver o problema, o Senhor tire na autoridade do nome de Jesus Cristo. Nós ordenamos que todo mal saia, em o nome de Jesus. Nós te agradecemos. Muito obrigado pela vida de cada um dos teus filhos que tem estado aqui conosco. Muito obrigado pela tua igreja, Pai querido, que até agora não tem sofrido, Pai, nenhum problema desta natureza, mas nós estamos aqui, meu Deus, pedindo a tua misericórdia sobre tua igreja, sobre o teu povo, meu Deus, para que teu nome seja glorificado. Pai, em nome de Jesus, eu já te agradeço por tudo, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, nós te agradecemos em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus por você, e junto a você, eu quero continuar dizendo que só o Senhor é quem tem a solução. Que Deus te abençoe, meu irmão, Deus abençoe minha irmã, Deus abençoe você, meu amigo, que está nos ouvindo, o Senhor dê graça, para que você, eu e nós possamos, a cada dia, estar sempre melhorando no Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde nos virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor guardará a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para sempre. E digam comigo, amém. Vivamos os dias de hoje como se Jesus voltasse agora. Deus abençoe e até amanhã, neste mesmo horário. Amanhã, das 7 às 9, estaremos aqui adorando a Deus juntamente com você e lhes trazendo uma palavra de fé diretamente do coração de Deus para o teu coração. Deus abençoe e até amanhã.